Olá, você que gosta de ouvir história do cangaço nordestino brasileiro. Seja muito bem-vindo no canal Cangaço do Século XX. Eu quero convidar você, se você não inscreveu ainda, inscreva aí no canal, deixa também o seu joinha, gostei ou não gostei, tá bom? Pois é, vamos para mais uma história de Lampião, o rei do cangaço. Muitas pessoas no mundo do poder são capazes de fazer de tudo para não perder o poder, não perder o comando. E são capazes mesmo de mandar matar até o próprio irmão para poder continuar no poder. Isso aconteceu com Lampião, o rei do cangaço. Antônio Rosa Ventura, um irmão seu de criação, ele começou a agir por conta própria e não obedecia mais às ordens do irmão de criação, o Lampião, rei do cangaço. E Lampião, com isso, se sentindo seu império cangaceiro ameaçado, mandou então matar o próprio irmão para não perder o poder de comando. Vamos então conhecer um pouco mais dessa história de Lampião que mandou matar o próprio irmão de criação. Vamos lá. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, rei do cangaço, foi o cangaceiro mais famoso e temido em todos os tempos do século XX. No início de sua carreira criminosa, ainda muito jovem, entrou para o bando do Senhor Pereira, onde ganhou a alcunha de Lampião. O cangaceiro Senhor Pereira decide deixar a vida cangaceira e mudar para o estado de Goiás. E então passou o comando de seu grupo para Virgulino Ferreira da Silva, agora chamado de Lampião, que já emitia medo e respeito por todo o sertão nordestino. Devido à sua bravura como xerife que fazia justiça com as próprias mãos, não demorou muito, ficou conhecido mundialmente como Lampião, o rei do cangaço. Lampião reinou seu império cangaceiro durante 22 anos. Aos 41 de idade, segundo a história oficial, morreu assassinado pela polícia dia 28 do mês de julho de 1938, na Grota do Angica, em Sergipe. Já 85 anos passados de sua morte, ao longo da sua história, milhares de pessoas ainda falam até o dia de hoje sobre Lampião, o rei do cangaço, e também nos seus irmãos de sangue, Antônio Ferreira, cangaceiro conhecido como Esperança, Livino Ferreira, que ganhou a alcunha de Vassoura, e Ezequiel, o irmão mais novo, com a alcunha de Ponto Fino. Entre eles, Antônio Rosa Ventura, irmão adotivo de Lampião, que também virou cangaceiro muito valente e perigoso. Mas, segundo diz a história do cangaço, um certo dia, Antônio Rosa foi morto assassinado por mando de Lampião. Um documentário histórico narrado por Araújo e postado no YouTube, no canal Cangaço Eterno, conta que uma família vinha de Alagoas para Juazeiro do Norte para pagar promessa e fazer pedido ao padim Cícero. E entre os filhos dessa família havia um garotinho de nome Antônio Rosa de Ventura, que não queria ou não podia acompanhar o ritmo dos demais. Ao passar pela propriedade do pai dos irmãos Ferreira, pediram ao proprietário para cuidar da criança. Seu José Ferreira, certamente compadecido com a triste situação do mesmo, aceitou e ficou com o garoto. Mas um outro documentário, também histórico, relata este fato com versão diferente, dizendo que uma mãe solteira teria deixado o filho com seu José Ferreira da Silva, ainda bebê, por não ter condições para cuidar da criança, pois era muito pobre. Ninguém sabe ao certo a idade de Antônio Rosa de Ventura, porque ao ser entregue para seu José Ferreira,
a mãe desapareceu no mundo, sem dizer nada sobre a data do nascimento do menino, e nunca mais foi vista. Segundo narram a história, então calculam-se que ele seja mais ou menos da idade de Lampião, ou talvez um pouco mais novo. Então, Antônio Rosa foi criado com os Ferreira e se tornou um homem muito valente e perigoso. Participou ativamente ao lado dos irmãos Ferreira nas batalhas contra Zé Saturnino, o primeiro inimigo de Lampião. Sucedeu que seu José Ferreira ficou viúvo com 18 dias depois da morte de Maria Lopes, sua mulher. Ele foi morto assassinado pelo tenente José Lucena. Lampião jurou vingar a morte do pai. Antônio Rosa também fez juramento de ajudar o irmão adotivo na vingança. Vingança essa que ambos morreram sem concretizar. Os irmãos não estavam em casa o dia do assassinato, portanto, não conhecia o policial que matou seu pai. Apenas foram informados sobre a estatura e estilo do assassino. Um dia, em confronto com a polícia, Lampião matou um oficial que tinha grande semelhança com o tenente José Lucena. Ao descobrir que entre os corpos mortos, aquele policial não era seu alvo preferido, Lampião enfureceu de raiva. Já mergulhado no mundo do crime e sempre sendo perseguido pela polícia, a única saída que Lampião enxergou foi entrar definitivamente para o cangaço. Antônio Ferreira e Livino Ferreira, seus irmãos, lhe acompanharam. Antônio Rosa, o irmão adotivo, também lhe acompanhou e incorporaram no grupo do senhor Pereira, e não demorou muito tempo, cada um deles conquistaram seu espaço no bando, e assim como os irmãos, Antônio Rosa Ventura demonstrou sua habilidade de lidar com arma, muita valentia e coragem, também uma ousadia sem limite para brigar. Quando o senhor Pereira decidiu deixar a vida cangaceira, passou a liderança do bando para Lampião, que logo ficou conhecido como o Rei do Cangaço. Agora, no comando do irmão, Antônio Rosa Ventura esteve presente em vários e vários ataques, lado a lado com Lampião, combatendo com valentia, ousadia e destreza, como, por exemplo, o ataque em Água Branca, onde saquearam o casarão da viúva baronesa, o forte tiroteio na Fazenda Caraíba, o tiroteio em Nazaré e o ataque no Arraial do Coité. Em todos os ataques que participou, lutou com bravura. Antônio Rosa Ventura participou também do ataque de Belmonte, onde Lampião, cumprindo uma promessa feita ao seu ex-chefe, senhor Pereira, executar o comerciante policial local Luiz Gonzaga Gomes Ferraz. Segundo os documentários históricos, no ataque à cidade de Belmonte, aconteceu um fato curioso ou misterioso, pois sucedeu em meio ao tiroteio que alguns cangaceiros foram abatidos, entre eles Baliza. Porém, há uma versão que o mesmo foi alvejado pelas costas por Antônio Rosa Ventura. Essa versão indica que o mandante do crime foi o Rei do Cangaço. O motivo de Lampião ter mandado matar Baliza foi o seguinte: Baliza era um dos homens do senhor Pereira e pretendia herdar do chefe a chefia do bando. Mas como não aconteceu, porque o senhor Pereira enxergou mais futuro em Lampião, por ser muito inteligente, valente e estrategista, então passou o comando da tropa cangaceira para ele. Com isso, o cangaceiro Baliza se sentiu muito enciumado, e o rei do cangaço via este ciúme como uma grande ameaça contra ele. Então, resolveu cortar o mal pelas raízes, mandando matar Baliza. E esse confronto foi boa oportunidade, porque assim passava a impressão de que o cangaceiro, enciumado, teria sido uma das vítimas fatais no confronto com a polícia.
O tempo ia passando e Antônio Rosa Ventura a cada dia foi ficando mais valente, afamado e temido em todas as regiões. Mas, porém, chegou em um ponto que ele não obedecia mais às ordens do irmão-chefe e começou a agir por conta própria, fazendo o que dava na teia, como se diz o ditado. Isso vinha incomodando o chefe. O rei do cangaço de sempre castigava Antônio Rosa, mas apesar de não ser irmão legítimo, mamaram no mesmo peito e foram criados juntos, pois Antônio Rosa Ventura foi entregue pela mãe para Dona Maria, mãe de Lampião, ainda bebê, apenas com 1 mês de vida. Por isso, Lampião pegava leve e dava castigo moderado. O ano era 1924, Lampião, rei do cangaço, tinha assumido a chefia do bando do senhor Pereira em 1919. Portanto, havia 5 anos que ele comandava como chefe e ainda estava construindo a base estrutural do seu império cangaceiro, ampliando seus negócios com pessoas importantes para compras de roupa, alpercata, mantimento, armamento e munições para o bando. E, para isso, precisava de uma grande rede de apoio. Então Lampião começou a conquistar a confiança e a amizade de pessoas de alta posição. Em cada cidade que passava, contratava coiteiros, alguns deles eram realmente amigos, outros, porém, apenas negócio. Como Lampião ainda estava com pouco tempo na chefia do bando, tinha poucos coiteiros. Então, para garantir no presente e no futuro a sobrevivência do reinado cangaceiro, por onde passava, costumava ajudar demonstrando boa vontade grande parte da população, com dinheiro e mantimento, principalmente para as pessoas mais pobres, sendo Lampião bom ou não, herói, justiceiro ou bandido dos mais perversos. Essa estratégia acabou dando certo, pois a notícia de que ele era homem bom espalhou igual pólvora, uma notícia que ele deixou espalhou igual pólvora atiçada. Mas certo dia, Lampião recebeu uma notícia que lhe deixou entre a cruz e a espada. Antônio Rosa, seu irmão de criação, estava no povoado de São João do Barro Vermelho, em Pernambuco, onde Lampião já havia consagrado uma grande amizade. Então, Antônio Rosa conversa com um rapaz de nome Constantino José Prefeito, membro da família Florentino. O moço tinha um parabelo de fabricação alemã e era muito bonito. Antônio Rosa, vendo a arma, interessou a possuí-la. Fez sua proposta, mas o rapaz disse que não iria vender, pois a arma era de estimação que foi herdada de seu pai. Antônio Rosa aumentou a oferta. O moço recusou vendê-la. Aumentou novamente, quase que dobrando o valor, mas Constantino disse que não venderia por dinheiro nenhum. Então, Antônio Rosa Ventura, vida torta, de valentia sem regra, desordeiro, desonesto e covarde, pediu o parabelo só para ver melhor, e do nada deu um tiro fatal na testa do rapaz, e isso foi grande problema para Lampião. A vítima estava noivo com uma moça chamada Bela, conhecida como Belinha. Constantino, com a família e a família de sua noiva, eram uns dos melhores amigos de Lampião. Sucedeu que saiu o mensageiro do povoado, foi e avisou o rei do cangaço que um dos seus cangaceiros tinha matado sem motivo o jovem Constantino, noivo de Dona Belinha, em São João do Barro Vermelho. E havia rumores de que o povo revoltado planejava se armar contra Lampião. Os moradores de Barro Vermelho estavam dispostos a vingar a morte do rapaz. Lampião soube que o autor do crime havia sido seu irmão de criação, mais um male que teria de ser cortado pelas raízes.
o rei do cangaço, entre a cruz e a espada, teria que decidir: ou mataria seu próprio irmão, ou o seu reinado cangaceiro iria por água abaixo. Então Lampião chamou Livino, seu irmão legítimo, e disse: Livino, vós-me sabe que nós não fizemos, se nós não fizermos uma coisa agora, nós perde a moral, os coitos e as amizades tudinho, né? E outros que souber dessa notícia também, com certeza, vai ficar contra nós, né? Então, eu quero que vós me mate Antônio Rosa, porque eu não tenho estômago de matar parente, ainda mais o irmão. Apesar de não ser de sangue, mas mamemos no mesmo peito e foi criado junto com nós. Então Livino disse para Lampião: Deixa comigo, Virgulino. Na verdade, eu também não gostaria de fazer esse serviço, mas se é que tem que ser feito, ou nós perdemos os coitos tudinho, e aí ficamos sozinhos contra os macacos. Quando eles falavam macaco, estava referindo à polícia. Segundo disse seu Cazuza, um senhor já de idade bem avançada, em uma entrevista que ele concedeu ao canal Cangaçologia, Lampião alertou Livino e Enéia, os dois que foram escolhidos para matar Antônio Rosa, dizendo: Olha, não diga isso para mais ninguém, pois Antônio Rosa é valente e muito perigoso. Eu conheço muito bem essa peste, disse Lampião ainda mais. Se Antônio Rosa ficar sabendo, mata vocês dois e mais um punhado do grupo. Então a ação deveria ser realizada com bastante cuidado, pois Antônio Rosa era de fato um cangaceiro valente e perigoso. Qualquer falha poderia causar a morte de Livino. Então Livino e um outro cangaceiro atocaiou Antônio Rosa, mas na hora de puxar o gatilho e meter bala no irmão, Livino certamente doeu a consciência, suou frio e tremeu, as pernas bambeou. E Enéia, seu companheiro, disse: Deixa comigo, Livino. Então o cangaceiro Enéia alvejou Antônio Rosa pelas costas, que tombou já morto. Antônio Rosa Ventura foi sepultado pela vizinhança a alguns metros de onde morreu. Neste caso, Lampião teria que escolher e decidir: ou eliminaria Antônio Rosa, seu irmão de criação, ou seu império cangaceiro chegaria ao fim ali mesmo. Em toda a carreira criminosa de Lampião, essa foi sua decisão mais difícil. Entre as duas coisas, uma ele teria que escolher de qualquer maneira: matar o homem companheiro de luta, que foram criados juntos e mamaram no mesmo peito, ou perderia todo o apoio conquistado com pessoas importantes, que seria sem dúvida a estrutura do seu império. Já com a vida toda bagunçada, um punhado de crime nas costas, nessas alturas do campeonato criminoso, Lampião se viu completamente embaraçado em uma sinuca de bico. Matar o irmão de criação não era uma boa ideia. Perder os coiteiros também não. São os efeitos gerados pela força do poder que obriga a pessoa líder a tomar duras decisões na vida. O rei Salomão, filho de Davi, rei de Israel, quando assumiu o trono do pai, mandou matar a Adonias, seu próprio irmão. Assim confirmou o seu reinado. Com Lampião também não foi diferente. Mandou matar Antônio Rosa Ventura, o irmão de criação, para garantir seguramente o seu reino cangaceiro, que dominava com toda a autoridade. Mas, depois do assassinato de Antônio Rosa Ventura, a polícia passou por lá. Ao saber do ocorrido, abriram a sepultura e comprovaram que o cangaceiro Antônio Rosa de fato havia sido morto. Segundo diz o documentário, este fato aconteceu no dia 8 do mês de julho de 1924, na fazenda chamada Situação, propriedade de um grande amigo e coiteiro de Lampião, nas quebradas do sertão do Pajeú, em Pernambuco.